no momento em que a gente tem uma estratégia pedagógica, a gente precisa trazer todo mundo para aquele patamar. E não baixar o nível, né? Não é essa a ideia que a gente tem. É a gente elevar o nível, mas só que contornando os problemas pontuais, para que todos saiam daqui com melhores do que chegaram. E não chegar a fazer uma disciplina e depois chegar no final e falar, ué, o que eu aprendi ali? O que eu evoluí ali? Nada, porque eu estou saindo do mesmo jeito que eu cheguei. Não, a intenção é que você chegue e saia melhor, né? Entre aqui com uma percepção, com conteúdo e saia de uma forma melhor. Então, essa é a ideia. É bom assistir o vídeo junto com o material do lado. Eu acho que complementa. Vou ali na Lan House e Não imprimir. precisa nem você parar para ler o relatório e depois parar para assistir o vídeo. Você assistindo o vídeo, olhando o relatório, dá uma pausada lá, você lê exatamente. A intenção é que você, né, faça uma leitura dinâmica aí. Tá certo, professor. E a prática vai chegar, tá certo? Fique tranquilo. Agora você lê o blog? Não, eu não li, falta essa parte aí. Então faça exatamente isso que eu estou dizendo. Pega lá, baixe, vai assistindo o vídeo, olhando o blog, o vídeo de estatística, tá certo? Não de estatística descritiva, né? Estatística descritiva. Nós vamos tratar dele hoje, mas seria interessante que você fizesse uma leitura, porque vai ajudar muito você, não nessa disciplina, mas na tua vida, certo? Você vai ficar com boa impressão da estatística, para que você possa daqui para frente atuar como economista, sobretudo, vocês vão aprender a fazer uma leitura melhor, né? Porque tem muita barbeiragem aí nas informações, na avaliação dos dados. Aí as pessoas que não têm também muita habilidade já pensam que aquilo é verdade. Então, até para vocês fazerem uma interpretação daquilo que se diz, olha, é impressionante como que as coisas estão um pouquinho desandadas aí na nossa realidade. Então, façam a leitura com calma, pega o vídeo, faça a leitura, até para vocês aprenderem a interpretar melhor a nossa realidade. Certo, vamos fazer essa leitura do PDF também, é uma síntese, vale a pena, não foi porque eu preparei não, mas está bem organizado. Vamos aqui fazer uma pausa, uma freada para arrumação. Vamos passar aqui uma revisão dessa aula, né, de estatística descritiva. Eu pediria para vocês aproveitarem a oportunidade e anotarem, né? Anotarem porque é uma documentação de uma aula e o aluno inteligente, o aluno comprometido com o conhecimento, ele tem sempre a documentação de uma aula. Documentação bem feita para na hora que a gente estiver discutindo, ele já não ficar repetindo as mesmas perguntas e as mesmas questões que já foram até respondidas na própria aula. Então, vale a pena documentar, vale a pena evoluir para um processo de aprendizado mais eficiente, tá certo? Então, sugiro mesmo que a aula seja remota, mesmo que esteja sendo gravada, aquele momento do time que vocês observam que acontece durante uma aula, notar, porque depois vocês vão fixar isso, fica guardado na memória e quando vocês estiverem lá tomando banho no chuveiro, aquela água caindo, vocês vão, pô, era isso que eu não estava conseguindo ver. Pode ter certeza que é assim que acontece o processo de aprendizado. Às vezes você está caminhando na praia, putz, como é que eu não consegui enxergar isso na hora? É porque o conhecimento funciona desse jeito. Ele não é imediato, ele é paulatino. O cérebro vai trabalhando e você, uma vez documentado, uma vez registrado, e você fixou aquilo ali no papel, com certeza a sua mente também vai estar fixando isso. E isso não é demérito para ninguém, pessoal. Não é vergonha para ninguém, né? Anotar uma palestra, anotar uma aula, fazer certas intuições que acontecem ali na hora, aquela energia que está acontecendo coletivamente naquele conhecimento. Então, não é vergonha. Eu acho que vocês devem parar com essa história, né? Às vezes, você escrevendo, você fixa mais do que simplesmente ouvindo, né?
Então, preste bem atenção nisso, que são dicas para que vocês aperfeiçoem aí o processo de aprendizado, né? Bom, eu já vou começar aqui dizendo que a gente tem um livro base, que eu sempre sigo, que é o Moretin, né? É um livro interessante de estatística descritiva, vale a pena vocês terem esse livro, eu acho até que já foi, né, distribuído aí em PDF. É um livro básico, né? Não está no livro de econometria, mas ele tem lá uma revisão boa no livro de econometria. Entretanto, o aluno de economia vai tendo que ir acumulando conhecimento. Então, se vocês quiserem uma hora aprender estatística descritiva básica, está aqui um livro muito interessante. Vamos lá, eu vou aqui chamar a atenção para vocês desse George Box, né? Um expoente aí na estatística. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais, vocês podem pesquisar sobre George Box. Box, ele é responsável por várias estatísticas que vocês aplicam aqui no nosso curso, né? Várias coisas foram inventadas por ele. É uma pessoa extremamente experiente, uma pessoa extremamente vivida na estatística, e ele tem uma frase célebre: todos os modelos estão errados, ou estarão errados, ou serão errados, mas alguns são muito úteis. Por que ele fala isso? Modelos estarão errados. Então, nós vamos perseguir aqui a estimação de um modelo econométrico, que de partida a gente já vai falar que ele está errado. Parece contraditório para uma aula de estatística, para uma aula de econometria. Mas é isso mesmo, pessoal. Porque o próprio nome já diz, é modelo. O que a gente diz com modelo? Modelo é uma simplificação da realidade. Então, você sempre usa um modelo para simplificar e ter um norte para tomar. Quem de vocês não tem um aluno, colega de vocês, que é um modelo de aluno para vocês? Quem de vocês não tem uma pessoa da família que é um modelo de vida para vocês? Quem de vocês não conhece algum professor que é um modelo de compromisso para vocês? Quem de vocês não tem um modelo a ser seguido? Todos vocês têm um modelo para ser seguido. Agora, vocês não serão essa pessoa. Vocês têm um modelo, vocês terão uma direção. Então, não tem como replicar você em outra pessoa, mas vocês podem usar aquilo como referência, né? Então, é nesse espírito que o George Box está dizendo. Os modelos geralmente são simplificações. Eu não consigo colocar todas as variáveis envolvidas em um fenômeno econômico no modelo. Porque se isso fosse verdade, isso não seria modelo, seria realidade. Ok? Então, isso é a primeira coisa importante para vocês fixarem, né? Então, os modelos estarão errados, em geral, porque eu não consigo abordar todas as variáveis de uma realidade dentro de um modelo. Mas seria interessante eu pegar as principais, porque já vai me dar um norte. Precisão em um modelo é algo até contraditório, né? Porque o próprio nome já diz. Agora, a gente vai tentar lutar dentro das ferramentas estatísticas, econométricas e teoria econômica para ter na mão a melhor forma para chegar a um resultado. Imaginem vocês estão diante de um desafio. Foi delegado a vocês acoplar uma estação espacial em uma outra estação. Veja vocês a precisão que isso deve ser. Eu estou aqui, eu tenho gravidade, eu tenho que lançar isso aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir fora de uma gravidade, diante de uma... pegar e acoplar. Aqui não pode ter erro. Porque se tiver um erro, você não ajusta. Dentro de uma realidade das ciências naturais, isso é possível. Uma precisão a partir de um modelo. Certo? Então, nesse caso, uma coisa assim, das ciências da natureza, isso é possível, né? Ou seja, então a gente já tem que ponderar qual é o espírito dessa frase, certo? Então, lembre-se, a gente está querendo desenvolver um modelo
que seja capaz de explicar uma realidade, mas sabemos que alguma coisa não poderá ser verdade, porque no caso da estação espacial, eu peguei todas as variáveis possíveis e mensurei. Então eu consigo acoplar. Porque eu consegui todas as variáveis, montei o meu modelo matemático, apliquei uma derivada ali, apliquei uma velocidade, apliquei uma integral, apliquei todas as questões de física. Pronto. Porque eu consegui mapear todas as variáveis. No modelo das ciências sociais, não é necessário fazer isso, não posso fazer isso, não consigo fazer isso. Percebem? Então, é uma contradição dentro da nossa área, dentro da econometria. Eu vi uma frase dessa, eu li uma frase dessa, e depois falar, bom, agora eu tenho que compreender melhor essa relação. Lembre-se que vocês acabaram de estimar uma função consumo, e dentro dessa função consumo, a gente já, na aula passada, destacamos diversos pontos que a gente poderia melhorar ainda mais daquele modelo. Ok? Então, vamos ter isso em mente, tá certo, pessoal? 100% no modelo econométrico, eu acho muito difícil, sobretudo em nível intermediário, em nível de graduação. Bom, como eu disse, eu deixei 2 vídeos aí. Ao Giovanni, que ainda não estava sabendo qual é o material que está em discussão, então tem o vídeo de estatística descritiva, que é esse vídeo aqui, né? Que está lá no blog. Eu já sugeri, coloquei isso lá no chat da aula anterior, das aulas anteriores, certo? Então, é esse vídeo aqui, aula 2, 2019-4, lá dentro da SGE Consult, que é o ambiente que eu estou emprestando para poder depositar esse material. E, além disso, o material físico, né, que está lá no blog da sala de ações, né, aqui, ó, exatamente aqui, a estatística descritiva, né? Então, é só dar um clique aqui. Esse conteúdo é muito orientado para o nosso curso, né? Bastante focado. Tem muita coisa aqui que eu trato exatamente, especificamente para econometria e não para estatística em forma geral. Então, é a questão aqui, né, da gente fazer uma boa leitura e ir aqui, como eu disse, pegando os dados. No primeiro momento, né, a gente tem uma preocupação em uma variável, mas daqui para frente vocês vão aplicar em todas as variáveis. Mas a eficácia aqui é uma variável só, para que vocês tenham uma ideia do todo, como é que eu vou tratar uma variável. Depois que você tratou essa variável, todas as variáveis que vão fazer parte do modelo de vocês devem passar por isso, certo? Devem passar por um filtro estatístico para a gente ter informações importantes. Então, tá aí o material, o conteúdo sugerido é esse, né? Então não tem também muito segredo, é só... Eu já deixei também esse link lá no chat na aula passada. Bom, vamos lá. O que significa essa história de estatística descritiva e indutiva, pessoal? Olha, como a própria discussão inicial foi feita, né, a gente parte de uma população, né, e trabalha a partir de uma amostra essa população. Então, nós não temos condições de pegar dados de toda uma população. Então, vamos trabalhar com amostras. Isso é importante, isso é o insumo básico da estatística descritiva, né? Nós vamos tratar nesse assunto. Para entender isso, eu preciso lembrar como funciona uma distribuição de frequência, para que serve um histograma, quais são as medidas de tendências centrais, né? Quais são as medidas de variâncias, para que eu possa ter uma ideia sobre essa população e sobre essa amostra. Então, alguns conceitos já dados para vocês, já organizados para vocês, então devem ser resgatados. Aí eu tenho a estatística indutiva. O que é a estatística indutiva? Né? Tem a descritiva, que é essa primeira parte que a gente pega uma amostra de uma população e faz uma descrição das informações que estão naquela amostra. E depois tem a indutiva, que é o quê? Aquela amostra serve para fazer
uma inferência estatística sobre a população? Essa é a pergunta que se faz de estatística indutiva. Ou seja, eu posso fazer inferências, eu posso, a partir daqueles dados de uma amostra que eu coletei, eu posso dizer, não, a população vai se comportar desse jeito. Então, existem algumas regras, alguns conceitos que nós precisamos verdadeiramente trabalhar e entender, né? A média de uma população pode ser estimada a partir de uma amostra, né? E aí tem os conceitos de uso desses modelos, que é qual é a probabilidade de resultado X se eu aplicar esse modelo. Bom, o método estatístico, pessoal, é esse que eu acabei de explicar, né? Por meio de uma parte do todo, que a gente chama de amostra, induzimos uma teoria representativa, que é o modelo probabilístico, né? Então, é exatamente isso que você faz em estatística, né? Que é a grande contribuição que essa área traz para a nossa ciência, né? Olha, através dessa teoria que eu criei por meio de uma amostra e montei um modelo, agora eu posso deduzir comportamentos futuros do todo que estamos estudando. Então, eu poderia construir um modelo com base numa amostra que possa representar uma população pela inferência e depois usar esse modelo para fazer aquilo que eu quero, né? Estudar uma realidade, simular, né? É exatamente essa base da estatística que está presente na econometria, que nada mais, nada menos é isso que eu faço em econometria. Eu pego uma amostra, estimo um modelo e depois, como na aula passada, eu tento fazer inferências, ou seja, eu tento entender algumas coisas, questões, né, que passam pela teoria econômica. O que é interessante na nossa área é que a gente sempre parte de seleção de variáveis de uma teoria econômica. A gente sempre parte de uma teoria econômica. E aí, então, a gente está mais amparado, ou seja, nós temos informações conceituais a partir daquela amostra. Bom, como é que funciona isso, assim, no desenho, né? Percepção analítica é sempre um diagrama que possa facilitar a nossa interpretação, o nosso conceito. Então, veja, a gente tem lá uma população, né? Todos os valores numéricos da altura dos estudantes. Nessa população, né, eu posso tirar 31 observações e vou chamar de amostra. Então, normal, pessoal, até aí nada de novidade. Vocês já sabiam fazer isso desde o ensino médio, certo? Desde o ensino médio a gente já sabia que de uma população toda eu não tenho dinheiro para pesquisar todo mundo, eu não tenho tempo para pesquisar todo mundo, eu às vezes não tenho acesso a todo mundo, aí eu elejo ali uma amostra e tento fazer dessa amostra uma representação dessa população, né? Cada pesquisador, cada aluno que está aí assistindo essa aula, né, tem um compromisso com o método, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a instrumentalização, a aplicação dos conceitos. Então, cada pesquisador vai se diferenciar do outro, dado o volume de precisão, o volume de informações e a precisão que ele vai dar ao seu estudo. Então, cada aluno, cada professor tem essa pegada. Aqueles que são mais, né, rigorosos, aqueles que são mais metódicos, aqueles que procuram a verdade, e aqueles que são menos rigorosos, aqueles que têm menos método, talvez até por não ter sido treinado de forma mais precisa, ou aqueles que, né, querem uma narrativa, não querem uma verdade. Então, essas duas coisas vai depender de cada um de vocês. Vocês é quem vão dar o tom, certo? Então, isso é importante vocês já partirem daqui, que até a forma como um pesquisador, um economista trabalha e se posicione, aí a gente percebe exatamente qual é o objetivo dele. Nossa intenção, aqui nesse curso de econometria, é buscar essa verdade, buscar essa informação, e não falsear essa verdade para uma narrativa, né? Doa o que doer. E vocês devem ser honestos intelectualmente para isso. Doa o que doer. A realidade é essa. As informações que eu consigo
a partir dessa amostra que eu elegi aqui é essa, então vamos embora, vamos trabalhar, vamos discutir. E vamos discutir, pessoal, na esfera das ideias, e não na esfera pessoal. Né? Todos vocês vão ter aí compromissos e falta de compromisso. Quer dizer, vou falar que todos vocês vão ter falta de compromisso, mas sempre vai ter aqueles que vão ser mais compromissados com o método e aqueles que não estarão muito compromissados com o método. Mas na hora de uma discussão, vamos tentar preservar a honestidade intelectual e não partir para o lado pessoal. Isso que eu acho que é nosso grande problema na realidade atual. Acho que a gente está passando por isso, né? Acho que a gente está um pouquinho vítima desse tipo de situação. Para vocês verem como estatística está presente em grande parte daquilo que vocês estão vendo, assistindo, ouvindo, né? E a gente tem que aprender a filtrar isso. Voltando aqui, vamos imaginar que nessa amostra eu tive uma estimação de um modelo em que eu tenho a média e a variância, certo? A média, x barra, 1,62 e a variância, 1,48. Variância não, que já é desvio padrão, porque a variância seria S2. Corrigindo, a média e o desvio padrão, certo? Já está aqui na medida de desvio padrão. Primeiro eu calculo a variância, depois eu tiro a raiz quadrada da variância e fica o desvio padrão. Então, 1,62 m, 1,48 cm, certo? Então, você tem a média e o desvio, né, padrão. Bom, esse modelo da estatística descritiva, eu posso usar para gerar um modelo da população. Então, eu vou fazer o teste, aquele teste de estatística que você faz, né, ou seja, a média é significativa? A variância é significativa? Está para esse modelo, né, da seguinte forma: eu posso admitir que a média da população é 1,62 m? Eu posso admitir que a variância da população é 1,48 m a partir dessa amostra? É isso que a gente chama de indução, pessoal. Né? Eu estou induzindo uma amostra a representar uma população. Isso é econometria também, pessoal. É assim que a gente faz. A gente pega aquele modelo econométrico que vocês calcularam da função consumo e vamos generalizar. Aí nós vamos fazer os testes de significância dos parâmetros. Primeiro parâmetro aqui, média. Segundo parâmetro aqui, desvio padrão. Vamos fazer o teste? Vamos lá, vamos aplicar toda aquela tabela, né, que a gente usa para fazer o teste estatístico, para saber se a média é significativa, e aquela tabela para saber se a variância é significativa. Uma vez estimado esse modelo, aí eu posso usar esse modelo usando a própria distribuição de probabilidade para fazer a inferência. Então, qual é a probabilidade de, né, encontrar uma pessoa daquela população, né, e ela está entre 1,59 e 1,65, dado que a média é 1,62 com desvio padrão de 1,48. Bom, se eu tenho uma média de 1,62 com desvio padrão de 1,48, então eu jogo o desvio padrão para baixo, 1,48, 1,48 cm, e jogo um desvio padrão para cima, 1,48. Aquele intervalo é a provável amostra, é o provável espaço, range, que aquele ente que eu estou pegando lá da população, ele pode estar. Então, tem 97% de probabilidade de, destacando alguém de uma população, ele está entre 1,59 e 1,65, dado que a média é 1,62. Então, essa que é a lógica aqui. Então, estou usando o modelo probabilístico para fazer inferência, para poder entender, para poder explicar melhor. Qual é a probabilidade de alguma pessoa eleita da população estar abaixo de 1,57, dado que a média é 1,62 com desvio padrão de 1,48? A probabilidade, segundo a tabela, é de 25,8%. Pessoal, tudo isso vocês já viram em estatística. Então, agora, vamos amadurecer isso. Vamos entender isso dentro da nossa disciplina.
Então, nós vamos usar exatamente essa mesma lógica na econometria, né? Então, nós vamos calcular o parâmetro beta 0, parâmetro beta 1, vamos aplicar a probabilidade de testar se aquele parâmetro é significativo sobre algumas regras, né? Sobre algumas hipóteses, e a partir daí é que nós vamos tomar alguma decisão ou nós vamos montar alguma proposição de política econômica ou entender o que é que está acontecendo com a nossa realidade. E aí é que eu chamo de dedução. Você usa esse modelo, faz essa simulação, faz essa previsão usando a distribuição, usando o modelo, e aí eu estou deduzindo, né, a partir do meu modelo geral para o específico. Ok, pessoal? Então, isso aqui são situações que a gente tem em estatística, está lá na minha nota de aula. Então, a primeira parte é exatamente a compreensão conceitual, teórica, do que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo exatamente isso. Nós vamos fazer exatamente isso. Vocês vão pegar uma amostra, renda e consumo, né? Eu quero saber qual é o modelo que explica o consumo. Eu tenho a teoria, tenho os dados e vou montar o... Agora, uma vez calculado aquilo, eu vou testar se os parâmetros são confiáveis. Os parâmetros confiáveis, aí eu vou passar para o próximo passo, como nós fizemos na aula passada, né, em que a gente tentou estimar né, a partir do modelo já calculado, eu vou estimar uma previsão, eu vou sugerir uma previsão. Ou eu vou testar a teoria. Qual a propensão marginal a consumir está válida dentro da economia brasileira? Ah, ele está entre 0 e 1, certo? Então, a gente pode avançar nisso? Nós podemos estudar mais agora, entender melhor. É esse o próximo passo. O modelo de base está legal? Então, vamos para frente. Combinado? Bom, segundo passo, a gente tem que se preocupar, pessoal, com uma coisa importante dentro dessa lógica, porque tudo está ligado à base de dados. Tudo está ligado à base de dados. Então, eu preciso também compreender que a própria coleta da base de dados eu posso cometer alguns erros. Eu posso montar uma amostra tendenciosa. Ao invés de pegar toda a população de João Pessoa, eu cheguei em Manaíra e fiz a minha amostra. Lógico que não vai dar certo, porque tem Mangabeira, né? Tem o Altiplano, tem o Geisel, né? Tem os bancários, né? Tem o Mandacaru, tem diversos outros lugares que a minha amostra não. Então eu não posso tirar uma conclusão a partir dessa amostra que peguei os dados só de Manaíra. Isso vocês também já sabem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Questões éticas, pessoal. Eu já expliquei e vou repetir, né? Doa o que doer. A gente tem que ser fiel ao método, à teoria econômica, aos resultados. Se você já entrar numa pesquisa viesado pela sua preferência doutrinária, ideológica, partidária, né, já começa errado aí. Então, a gente tem que, como cientista, a gente tem como nível superior fazer algo com ética, mesmo que os resultados vão contra os seus valores, os seus princípios, você tem que apresentar aquilo. Você tem que apresentar porque é a realidade. E todos vocês têm valores, todos vocês têm princípios, todos vocês se asseguram em algum modelo, né? E, às vezes, quando você olha a realidade, não é isso que você está enxergando, mas você tem que mostrar isso, certo? Independente. Às vezes, aquele resultado do modelo foi exatamente contra aquilo que eu fielmente acreditava. Mas, não. Eu tenho que ou estudar com detalhes um possível erro que vá contra
aquilo que está no mainstream, aquilo que todo mundo já imagina, estudar mais, entender melhor, né? Ou dar a mão à palmatória. Fala, não, realmente o que eu estava pensando é errado. A realidade é essa. Então, percebam, questões éticas estão envolvidas no nosso trabalho, né? Nosso trabalho de econometrista. Terceiro ponto importante. Depois de feito toda essa informação, toda essa busca de dados, depois de feito alinhamento com a teoria, depois de feito um exercício aí, eu tenho que caprichar, pessoal. Vocês vão ter que caprichar para apresentar essas informações. Tem diversas formas de apresentar essas informações, né? Uma forma de representar uma grande base de dados como essa que nós estamos estudando é apresentar por meio de gráficos. Gráficos de linha, gráfico de barra, gráfico de colunas, né? Gráfico de setores, né? Diversas gráficos. No texto, pessoal, eu coloco um gráfico de linha, ele deve ser utilizado mais para estudar uma série temporal. Né? Um gráfico de barra deve ser utilizado mais para explicar, por exemplo, gêneros dentro de uma realidade que vocês querem estudar. Então, você quer fazer, né, uma comparação, né, entre determinadas situações, então você pode usar barras, você está comparando. Setores também, aquela forma de pizza, né, que você, dentro de uma realidade ali, por exemplo, demanda agregada, ela é consumo, investimento, gasto do governo, exportação, menos importação. Então, você pode fazer dentro de um gráfico de setor qual é a parcela de cada um, para que vocês possam ter uma ideia de se isso está, comparando diversos gráficos de setores, se está evoluindo ou não. Ou você pode pegar uma série temporal do PIB, uma série temporal de consumo e verificar, ao longo do tempo, o que é que está acontecendo com aquela trajetória. Né? Tabelas também, não vamos apresentar uma tabela toda desarrumada num trabalho, não. A apresentação de uma tabela também é fundamental, porque tabela dá para fazer uma leitura importante na realidade. Então, a forma de apresentar as informações, essa forma deve ser respeitada, está naquele material que eu passei para vocês, leiam com atenção para que vocês usem aquilo para o documento que vocês vão fazer para entregar para mim na 10ª aula. Então já comece a se preocupar com isso. Tudo que nós estamos falando aqui, vocês vão documentar e vão entregar para mim na 10ª aula como um conteúdo inicial, um relatório inicial desse exercício ou de outro que eu possa passar daqui até lá. Ok? Bom, o que é que a gente precisa na apresentação desses trabalhos, dessa coisa, perseguir? O que a gente precisa tomar cuidado? Olha, simplicidade, clareza e verdade, certo? Então, vamos observar bem isso. Não podemos ficar com aquela informação poluída, muito gráfico esquisito, aquela confusão que, para explicar o gráfico, eu tenho que parar e fazer um videozinho para explicar o gráfico. Não. O gráfico tem que ser autoexplicativo. Tem que ser... A pessoa entrou aqui na sala, viu um gráfico, não precisa o professor ficar explicando, tem que ser autoexplicativo o que é que aquele gráfico está dizendo. Então, você olhando as informações, tem que estar tudo ali, porque não adianta você entregar um gráfico lá e não rotular esse gráfico, não falar de onde veio, se ele está de que ano a que ano, né? Qual é o título desse gráfico de uma forma expressa que todo mundo entenda. Então, clareza, né? E, novamente, a questão ética. Veracidade das informações. Doa o que doer, pessoal. Bom, desse jeito, vocês observam que eu não estou aqui em nenhum momento cobrando ainda de vocês a parte técnica. Eu tô aqui conceituando. Então, essa aula é ainda de conceitos, né? Essa aula é ainda de informações que vocês devem se preocupar. Eu lembro que na aula passada, muitos de vocês disseram, olha, professor, eu já rodei, já fiz isso aqui, mas estou com dificuldade de interpretar. A interpretação começa aqui, pessoal. A interpretação daquilo que vocês vão estimar, a interpretação do modelo de vocês, a estatística descritiva que vocês vão usar começa nessa aula.
certo? Por isso que é bom se concentrar, é bom assistir o vídeo, é bom essa aula que eu estou fazendo aqui, eu vou gravar, está gravada, eu vou editar essa aula, vou colocar como uma atualização desse momento para que vocês possam reler isso aqui, revisar isso aqui, né? E depois aplicarem isso no relatório que vocês vão fazer. Que não seja só um relatório que seja para entregar ao professor, mas que seja para vocês falarem, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu sei, ok? A estatística descritiva é a primeira etapa, né? Ou seja, podíamos fazer inferência, podíamos fazer diversas outras questões aqui, mas nós estamos aqui na estatística descritiva, que é a etapa que nos permite linkar com a econometria de forma direta. Porque exatamente o que nós vamos fazer em econometria é exatamente essa forma de entender a descrição de uma base de dados, né? As informações iniciais. Existem diversas fases dentro dessa primeira, né, etapa de estatística descritiva, né? Eu deveria até chamar isso aqui de fases, né? Que é, primeiro, busca da base de dados e uma elaboração de distribuição de frequência. Todos vocês fizeram isso no curso de estatística, né? Distribuição de frequência. Às vezes, sem saber exatamente para que serve isso, mas agora vocês vão usar, né? Segunda fase é medidas de tendência central, né? Ou seja, são aquelas média, mediana, moda, média geométrica, média aritmética, média ponderada, né? Medidas de tendência central. Depois, as medidas de dispersão, que são as variâncias, né? As variâncias, a dispersão em torno de uma média, né? Variâncias e a raiz quadrada disso, o desvio padrão. E o coeficiente, que mede uma relação entre a variância e a medida central. E as medidas de formato, isso aqui é importante, porque nós tiramos conclusões também de qual é o formato daquela base de dados que eu coletei e eu tenho uma lógica, uma distribuição nesse formato. E eu preciso entender um pouquinho como é que funciona isso. Ok? Bom, o primeiro passo é a distribuição de frequência. Então, vou fazer aqui um resumo bem rápido, mas isso tudo está numa revisão que vocês possam fazer lá no curso de estatística e também no próprio material que eu depositei para vocês. Então, vamos admitir que vocês vão fazer uma pesquisa, né, a partir da variável idade de 30 estudantes do curso de economia, né? Os dados brutos da idade desses estudantes do curso de economia, 30 somente, vocês têm mais ou menos uns 500 alunos aqui matriculados, mas vocês só estão pegando 30, né? Então, vocês têm aqui um rol, né? Ou seja, uns dados coletados, que nós vamos ter que colocar isso em um rol estatístico. Então, veja, os dados brutos que vocês coletaram, 21 anos, 18 anos, 21, 23, 18, 21, 24, 19, tal. Aí depois você coloca no rol estatístico, que é organizar isso da menor idade à maior idade, né? Uma vez feito isso, eu vou fazer o quê? Né? Calcular uma distribuição de frequência a partir do rol, né? Eu preciso descobrir a amplitude total, né? 27 menos 18. Eu preciso descobrir o número de classes, né? O número de classes é exatamente como eu vou desenhar a minha distribuição de frequência, né? A amplitude de classe que eu vou ter aí são de 2 períodos, então eu posso montar uma distribuição de frequência simples, como você já sabe. De 18 a 20, de 20 a 22, de 22 a 24, 24 a 26, 26 a 28. 2 em 2, começando em 18, que é o mínimo, e vai até o máximo aí, que é 27 na observação, mas a minha distribuição vai até 28 por respeitar a minha amplitude de classe. Veja que aqui eu tenho informação importante. Que informação importante? Bom, de 18 a 20 anos, eu tenho 12 alunos. De 20 a 22, eu tenho 11 alunos. De 22 a 24, eu tenho 4 alunos. De 24 a 26, tenho 1 aluno. De 26 a 28, tenho 2 alunos. Então, percebam, pessoal, quando vocês estão coletando a base de dados,
de PIB acumulado 12 meses, de renda nacional, de consumo, vocês vão fazer exatamente isso, mesmo que vocês não perceberam que vocês fizeram. Mas vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão fazer um rol, ele vai calcular uma amplitude de classe, ele vai calcular um número de classe, ele vai calcular a amplitude total, vai apresentar para vocês, né, essa distribuição de frequência. Essa distribuição de frequência aqui, né, a gente vai chamar de distribuição de frequência absoluta, mas nós podemos ter a frequência relativa, né? Lembra que vocês já fizeram isso, né? A distribuição de frequência relativa, né, é a proporção, né, que cada uma dessa frequência absoluta se dá pelo total, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3,4%, 13%, 41% está nessa frequência, né? 31% está nessa frequência, 10% está nessa frequência, ou seja, eu tenho aqui a forma de calcular, eu tenho aqui a forma de calcular a frequência relativa. Por que que isso é importante? Porque vocês vão fazer uma coisa muito importante para nós, que é quem? O histograma. Então, a frequência relativa é o insumo, a distribuição de frequência é o insumo básico para a construção do histograma. E a partir do histograma é que nós vamos tomar nossas decisões. Vocês vão fazer histograma e automaticamente vai sair esse histograma no Excel de vocês, vai sair esse histograma no RStudio de vocês, mas não se esqueçam de como foi construído este histograma. Este histograma foi construído a partir das observações, esse histograma foi construído a partir do cálculo de número de classe, há uma distribuição, você fez a distribuição de frequência absoluta e frequência relativa, e aí você consegue construir o formato da sua distribuição. Certo? Então, o histograma é uma exploração importante, condição suficiente e necessária para uma análise mais precisa da base de dados. Então, aqueles que estão preocupados, né, em entender qual é a dinâmica daquela base de dados, nós começamos pelo histograma. Nós colocamos o gráfico de linha e depois calculamos o histograma para saber que distribuição é aquela. Porque se for uma distribuição normal, ótimo, eu posso fazer previsões confiáveis. Se não for uma distribuição normal, eu tenho que procurar um mecanismo de fazer previsões e fazer simulações. Exatamente esse o link que nós emprestamos da estatística para a econometria. Nós precisamos calcular isso com calma, pessoal. É, na realidade, um insumo de partida para a interpretação. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, uma vez calculado a distribuição de frequência, representada a distribuição de frequência para o histograma, agora vamos para as medidas de tendência central. Quais são essas medidas? Digamos aqui, os alunos que tiraram nota em econometria no período passado. 10 alunos passaram, né? E as notas são essas. Aí eu tenho uma média aritmética, né, que eu vou, normalmente, somo todo mundo, divido pelo número de observações. 81,3 deu uma média de 8,13. Né? Bom, eu tenho a média geométrica, que é nada mais, nada menos que o produtório de uma raiz enésima. É como se eu estivesse fazendo a raiz, coloca 10 ali, ao invés de colocar quadrado, ou 2, né? Coloca 10 e faz o produtório de todos esses, 8,6 vezes 7, vezes 8, vezes 8,6, vezes 7,5. Aí eu vou lá e tiro a raiz décima, né? Ou enésima, ou décima, e ele deu, olha a média que deu. Um pouquinho diferente da média aritmética, mas foi uma média razoável, 8,09. Então, é também uma possibilidade de calcular uma tendência central, a média aritmética, a média geométrica. A gente pode depois, mais adiante, nós vamos discutir quem é mais importante para quê. A mediana também é um formato interessante, também específico para cada tipo de fenômeno que eu quero estudar.
No caso da mediana, eu vou pegar aqui, fazer um rol de notas, colocar da menor para maior, elencar isso aqui. Depois que eu aplicar essa fórmulazinha, se for número par, essa fórmula, se for número ímpar, tem outra fórmula, né? Aí você tem n mais 1 dividido por 2, 5,5. Aí eu vou lá no ponto médio entre a quinta e a sexta observações, 8 e 8,5, 8,6, né? Na quinta e na sexta observações, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É 5,5, então entre esse e esse. Então eu pego 8,0 mais 8,6 dividido por 2, que é isso aqui, ó. N mais 1 dividido por 2. Aí vai ter 8,3. Observe que a média também ficou próxima das que a gente já estava calculando. E tem a moda, que é o valor que ocorre com maior frequência dentro de uma amostragem, né? Então, o que mais acontece? 1, 2, 3, 4 vezes. É o que mais acontece. Então, observe que eu tenho 4 medidas de média, certo? Em geral, a gente usa a média aritmética. É a mais simples, é a mais rápida, é a mais... Mas, dependendo do fenômeno, pessoal, vocês já estudaram isso em estatística também, a gente pode migrar para uma média melhor, que represente melhor aquela amostra. Mas não deixam de ser uma medida de tendência central. É o primeiro ponto que nós vamos precisar dentro da nossa análise. Medida de tendência central. O que significa isso? Lá no conceito que eu passei para vocês, no material que eu distribuí para vocês, representa o quê? É a representação de um conjunto de dados em um único número. Um único número. Então, aquele número, 8,13, representa o que aconteceu nesse conjunto de dados. É significativo? Nós temos que testar. Mas 8,13 até agora é representante dessa amostra. É um único número que representa aquela amostra toda. 8,09, 8,3, 8,6, então é como se você estivesse em busca de um representante para essa turma toda aí. Ok? Medida de dispersão, também algo muito simples que vocês podem pegar, ou seja, você tem a média, 8,13, que nós já calculamos, e vocês vão agora verificar a dispersão em torno da média, xi menos x barra, aqui falta uma barrinha aqui, mas é xi menos x barra, certo? Então, esse daqui menos 8,13, esse aqui menos 8,13, esse aqui menos 8,13, esse aqui menos 8,13, né? Aí eu elevo tudo isso ao quadrado e vou ter aí um somatório aqui, ó, certo? Olha, um somatório, né? Em algum momento aqui vai dar negativo, em algum momento vai dar positivo. Quando eu elevo ao quadrado, fica tudo positivo e eu trabalho no quadrante mais fácil de entender, né? O desvio médio absoluto vai ser o quê? O somatório de x menos x barra dividido por n. Então, 6,50 dividido por 10, 0,65. A variância vai ser xi menos x barra elevado ao quadrado dividido por n menos 1. N menos 1, esse menos 1 aqui representa uma informação que eu estou tirando da minha amostra, que é o 8,13, que é a média. Então, fica 9 aqui, e aqui fica observação menos a média, elevar ao quadrado. Observação, então, é isso aqui, ó, certo? Então, vou pegar lá os 5,78 e dividir por 9, 0,64. Então, veja que ele deu quase igual, ó. Quase igual, certo? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou tirar ali 0,64, deu 0,80. Né? E o coeficiente de variação, que é o meu desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Então, como é que eu interpreto o desvio padrão, pessoal? A variância é um truque matemático para trabalhar no quadrante positivo. Então, quando você faz isso, você deixa esse valor gigantesco. Mas quando você volta aos números originais, que é esse aqui, ó, 8,6, o 7,0, quando eu volto ao número original, tirando a raiz quadrada aqui, deu 0,80 de dispersão. O que significa? 8,6 tem um desvio de 0,80. 7,0 tem um desvio de 0,80. Então, significa dizer que essa amostra me gerou um desvio padrão de 0,80. Então, a rigor, o que eu vou fazer? 8,13 tem um desvio padrão para baixo de 0,80 e um desvio padrão para cima de 0,80. Então, eu fico num intervalo
de um desvio padrão em torno de uma média. Ou seja, isso é a dispersão em torno de um ponto central chamado média, né? Mas eu quero saber, veja, você tem os números razoáveis, os números pequenos, né? Ou seja, eu tenho uma dispersão X. Aí eu tenho os números com valor absoluto altos. Eu tenho uma dispersão Y. Bom, e aí? Será que a dispersão de 2,50 para os números altos e uma dispersão de 0,80 para os números baixos corresponde a uma boa distribuição em torno da média? Ou uma boa dispersão em torno de uma média? Aí eu calculo o coeficiente de variação, que nada mais, nada menos que é o desvio padrão em torno da média. Se os números estiverem lá em cima, eu estou trabalhando com trilhões de reais, ou os números estiverem aqui embaixo, que eu estou trabalhando com a altura. Então, o que me interessa? É uma relação, um valor relativo da dispersão em torno da média. Então, esse caso aqui deu que 8,13 é a média, 0,80 é a dispersão, é o desvio padrão. Então, qual é o coeficiente de variação? 9,85%. Ou seja, 9% de dispersão em torno da média. Vamos guardar isso, pessoal. Está lá na nota de aula, mas aqui eu vou reforçar. Até quanto essa dispersão seria interessante? Quanto mais próxima a dispersão em torno de uma média, menor o coeficiente de variação. Então, o forte de um coeficiente de variação é ele ficar de 0 a 15%. Estatisticamente, a gente poderia dizer, não, vamos fazer de 0 a 30%. Aí eu tenho uma dispersão boa em torno da média. Pedagogicamente, a gente vai usar aqui uma medida um pouquinho mais ampla em econometria para iniciarmos a nossa atividade. Então, nós vamos colocar de 50%. Abaixo de 50%, eu vou continuar meu modelo econométrico. Acima de 50%, eu vou ter que parar e reorganizar essa dispersão em torno da média. Porque eu não posso trabalhar com um modelo que não tenha essa dispersão mais próxima para representar uma distribuição de normalidade. Certo? Então, nós vamos praticar isso durante o curso? Vamos. Mas vamos já partir do princípio para daqui, quando estivermos lá na 10ª aula, 15ª aula, isso não ficar... Professor, eu não entendi esse coeficiente de variação. Eu não estou entendendo. Como é que até quanto que vale? Bom, é aqui que eu gostaria de fazer o parênteses e falar, pessoal, vamos documentar, vamos lembrar, vamos estudar, vamos organizar. Porque isso vai ser pedido para vocês com toda a frequência, daqui para o final do curso. Qual é o coeficiente de variação? Qual é a dispersão em torno da média? Qual o desvio padrão? Então, isso é interpretar os resultados. Ah, estou com dificuldade de interpretar. Bom, é aqui que começa a interpretação. Tudo bem? Então, vamos lá. Erro padrão da média. O erro padrão, pessoal, a gente utiliza para montar o intervalo de confiança. Na aula passada, eu até mostrei já um intervalo de confiança para vocês do parâmetro estimado, que eu até fiz uma pergunta aqui na sala, né? Como é que é calcular aquele erro padrão e o intervalo de confiança? Então tá aqui, ó. O erro padrão da amostra, ó, de x, o desvio padrão dividido pela raiz de número de observações. Então, o 0,80, 14, dividido pela raiz de 10 dá 0,25. Isso aqui é o erro padrão da média. Então, a média ele vai ser 8,13. Menos esse erro padrão, 8,13 mais o erro padrão. Observe que aqui, para o cálculo de intervalo de confiança correto, para que a gente possa usar essa informação, a gente vai pegar... Ao invés de usarmos o desvio padrão como medida de intervalo, a gente vai usar o erro padrão da média. Então, o erro padrão aqui ficaria quem? Olha, 8,13 menos 0,25 ficaria 7,87. O erro padrão aqui, 8,13 mais o 0,25, ficaria 8,38. Então, esse intervalo de confiança é o intervalo que nós vamos trabalhar como referência para essa média.
A média é 8,13. Mas ele pode ir de 7,87, ele pode ir a 8,38. Então, eu posso calcular isso. Esse erro padrão. Eu calculo esse erro padrão justamente para calcular o intervalo de confiança oficial aí da nossa amostragem, que é uma informação importante. Tudo bem? Bom, vamos lá. Medidas de formato e teste de normalidade. O formato de uma distribuição, pessoal, é algo complementar, mas que tem exatamente uma importância fundamental na nossa interpretação. Por quê? Essa medida de assimetria, ela vai ser um insumo básico para a gente verificar se a nossa distribuição de probabilidade é ou não uma distribuição normal, né? Ou seja, eu vou aqui, né, apresentar para vocês aquilo que é fundamental nessa fase do estudo. Bom, eu vou pegar essa base de dados. Beleza, eu vou calcular a média, vou calcular a variância. Beleza, show de bola. Mas por que isso é importante? Né? Bom, é importante porque eu também quero prever. É importante porque eu quero examinar isso teoricamente, se ele está dentro de uma realidade. Então, o que eu vou fazer? Bom, para que eu possa fazer qualquer inferência dessa amostra para uma população, eu preciso que a distribuição seja normal. Aí, para a distribuição ser normal, eu preciso ir estudar a assimetria e a curtose dessa distribuição. Então, quando eu tiver com o formato do histograma, já calculado a partir da distribuição de frequência, e esse formato me aparecer esse tipo de coisa aqui, eu vou fazer um teste estatístico para checar se essa coisa funciona ou não funciona. Por exemplo, se a média for igual à mediana e for igual à moda, eu chamo isso de simétrico do ponto de vista estatístico. Se a moda é menor e a mediana, que é menor que a média, eu tenho uma simetria positiva. A média está acima, à direita, em termos de valores, ele está maior que todo mundo. Então, ela é a simetria positiva. Se a média for menor do que a mediana e for menor que a moda, eu digo que essa é uma distribuição negativamente assimétrica. Então, eu tenho a simetria positiva quando a média é o maior valor, eu tenho a simetria negativa quando a média é o menor valor da mediana e a moda. É fácil. A gente vai aplicar uma estatística chamada xi menos x barra, dividido por desvio padrão elevado ao cubo. É o terceiro momento desse teste, que é o primeiro momento é a média, o segundo momento é a variância, ou desvio padrão, o terceiro momento é a assimetria. Se essa diferença aqui for igual a zero, simetria. Se a diferença for menor, simetria negativa. Se a diferença for maior, a simetria positiva. Ok? Então, eu estou levando ao cubo aqui, estou pegando a observação menos a média e vou verificar se a simetria é negativa ou positiva. É um insumo básico para a nossa distribuição. Curtose também tem a mesma ideia, né? Eu tenho platicúrtica, eu tenho mesocúrtica e tenho leptocúrtica. Eu vou aplicar o teste aqui da seguinte forma. Olha que é o quarto momento. Xi menos x barra dividido pelo desvio padrão, isso tudo dividido por n, elevado à quarta potência, né? Ou seja, se ele for igual a 3, né? Se ele for igual a 3, eu tenho que isso aqui é mesocúrtica. Se ele for menor do que 3, eu tenho que ela é platicúrtica, esse formato aqui. Se ele tem maior de 3, eu tenho que é leptocúrtica, que é esse formato mais concentrado em torno de uma média. Certo? O ideal é que ele seja mesocúrtica e simétrica. Essas duas combinações aqui permitem eu elaborar um teste, né? Um teste de normalidade, levando em consideração que a minha medida de assimetria é 0, levando em consideração minha medida de curtose é 3. Bom,
Eu posso fazer isso calculando, né? Olha lá. Eu pego lá xi menos x, nós já fizemos lá atrás, xi menos x média elevado ao quadrado, aí eu pego e elevo a terceira potência, elevo a quarta potência, aplico aqui nessa fórmula e tenho o valor aqui da simetria. O que eu tenho aqui? A simetria negativa. Então, a média é menor do que a mediana e a moda. Bom, aqui eu tenho a curtose, né? Xi menos x barra dividido, aí eu pego lá o somatório, 7,13, aplico aqui elevado ao quadrado, tá 2,21. Não é 3. Certo? Bom, esses dois números, eles representam um insumo básico para um teste que nós fazemos com muita frequência aqui em econometria, que é o teste de Jarque-Bera, que é o teste de normalidade da minha amostra. Então, como é que eu faço? Ó, o Jarque-Bera é igual a número de observações vezes, olha a simetria aqui, ó, o S lá de trás, dividido por 6, mais, olha o curtose aqui, ó, K menos 3, elevado ao quadrado, dividido por 24. Isso tem uma distribuição de Qi quadrado, porque nós estamos falando em variância, certo? Em dispersão em torno de uma média. Então, essa fórmula, pessoal, está lá no livro do Gujarati, né? Está lá na minha nota de aula. Então, essa fórmula é a fórmula que entra aqueles números, ou seja, a simetria e a curtose. Se a simetria for 0, 0. Se a curtose for 3, 3 menos 3, 0. Isso aqui vai ser 0. Multiplicado por isso aqui, 0. Então, JB, 0. Então, qual é o teste? A hipótese nula é JB igual a 0. Se o JB for igual a 0, você tem simetria e você tem mesocúrtica. Curtose igual a 3. Aí eu tenho que a variável apresenta distribuição normal. Tem ou não tem lógica? Né? Tem ou não tem formato importante aqui? Então, é dessa forma que nós vamos fazer o teste de normalidade das variáveis. E, a posteriori, teste de normalidade dos resíduos que nós vamos estimar lá no modelo econométrico. Então, lembre-se disso. Isso aqui já é a informação de normalidade de uma variável aleatória e também da variável resíduo, que nós vamos também testar lá no modelo econométrico. Bom, tem um outro teste, que é o teste de Q-plot, né, que é uma forma também, né, em geral, a gente usa, né, amostras menores, até, sei lá, 400, 300 informações, a gente usa o teste de Jarque-Bera. E amostra muito gigante, a gente já usa o teste de Q-plot, que é também algo que a gente pode utilizar. Até para essas amostras que nós usamos, a gente usa os dois. Mas veja lá, a forma que o teste Q-plot faz é colocar tudo isso em quartis, ou decis ou percentis. Coloca a série de dados todas em quartis, vai separando os maiores, né, os menores, até chegar, né, por faixa de quartis ou decis. Aí eu tenho a distribuição normal desses quartis, né? E eu vou fazer o quê? Os dados serão calculados a partir da hipótese que a série é uma distribuição normal, né? Aí eu vou ter o gráfico a partir na separação dos decis e quartis ou percentis, e uma distribuição normal para cada um dessas faixas, aí eu vou ter ali a possibilidade de calcular o Q-plot. Olha que legal, né? O Q-plot é isso aqui. Eu tenho aqui o histograma, aqui eu tenho o formato de uma distribuição normal, e aqui eu tenho os percentis. Ó. Então, eu vou calcular aqui, ó, desses séries que foram todas elencadas no rol de quartis e decis, eu vou colocar uma parte aqui embaixo, até chegar no último quartil ali, certo? Então, aqui eu tenho os quantis, né, que a gente chama. Essa linha que está passando aqui é como se isso aqui fosse uma distribuição normal ipsis literis, né? E os pontos observados deveriam estar, para ser uma distribuição normal, aqui, ó, em torno dessa linha. Então, o que eu tenho aqui? Né? Que eu tenho uma distribuição
Os pontos estando aqui próximo dessa linha de normalidade, de normalidade pela distribuição normal geral, aí eu tenho que estatisticamente, eu tenho uma distribuição normal se esses pontos observados estiverem próximo dessa linha de distribuição normal teórica. Então, é como se eu estivesse simulando uma distribuição de normalidade dentro dessa amostra e depois observando os quartis onde é que esses pontos estão em torno dessa distribuição. Então, veja a situação. Lembre-se, né? A gente compara os dados empíricos com os dados teóricos da distribuição normal. Então, cada ponto observado é o empírico. Essa linha aí reta é a distribuição normal. E aí, o que a gente faz? A gente observa, olha lá. Uma distribuição normal, olha que legal. Distribuição normal, bem caracterizada, bem formatada, faço o histograma, faço aquela distribuição em cima do histograma, né? E aí eu tenho que os pontos observados estão bem próximos da minha reta de regressão. Essa linha azul representa que isso aqui é uma distribuição normal, né? Esses pontos observados estão bem próximos, então é a forma de representar uma distribuição normal. Se ele for assimétrica, né? Ó, se ele for assimétrica aqui, para a direita, olha como é que fica o que plot, ó. Fica errado, fica ruim. Está bem longe aqui, ó. Só tangencia aqui no meio, mas aqui, ó, olha que a diferença. Se ela for ao contrário, o que muda é que ele fica para cima, né? O que muda é que ele fica para cima, né? E se ela for assim, né, bimodal, ou seja, esse histograma tem vários negócios estranhos, ele pode ficar assim, ó. Certo? Então, veja os pontos que não são verdades e os pontos que são verdades. Isso aqui é uma distribuição normal, respeita o conceito inicial do que é plot. E os pontos que estão fora de assimetria, ó, você observa aqui, tem uma simetria, ó, né? Tem uma simetria para a esquerda e uma simetria para a direita. Então, esse plot vai dar uma configurada desse jeito aqui. Então, legal, eu tenho já 2 modelos para poder testar a normalidade. E tem uma estatística básica, né? E tem uma estatística básica que é esse Shapiro-Wilk, né? Que eu vou pegar aqui, né? Olha lá. O Y são as variáveis ordenadas, naqueles quartis que a gente acabou de ver, né? Os alfa são os coeficientes tabelados, né? E aqui a variância, né? Então, eu tenho o Bzinho aqui vai ser a estatística ordenada, somatório de todas as ordenações, pesando aqui os coeficientes tabelados de acordo com os meus quartis, e aqui eu tenho a minha dispersão, ou seja, a minha variância, né? Isso vai dar o nome de Shapiro-Wilk, né? E a gente tem aqui que quando esse W-Wilk for igual a 0, a amostra provém de uma população normal, né? Aceitar H0 se o W calculado for maior que o W tabelado, né? Então, a gente vai também apresentar aqui para vocês, né, mais essa formatação, essa prova matemática de uma distribuição normal. E aí vocês vão ter a possibilidade de verificar se aquela distribuição que vocês coletaram do consumo, da renda, o PIB acumulado 12 meses, se ela provém de uma distribuição normal. Você pode fazer o teste de Jarque-Bera, você pode fazer o teste de Shapiro-Wilk, são números, e você pode fazer um teste gráfico, que é o teste de QQ-plot. Então, esse primeiro momento, pessoal, a preocupação de vocês deve estar girando em torno disso, né? E tentar encontrar aqui uma explicação de por que eu estou perseguindo uma distribuição normal. Por que eu quero uma série de distribuição normal? Porque a série de distribuição normal tem um coeficiente de variação baixo. Coeficiente de variação, o que é? É o desvio padrão em torno de uma média. O coeficiente de variação baixo, o que eu tenho? Eu tenho uma série que eu possa
tratar, eu possa tabular, eu possa evoluir para um modelo econométrico. Se a série não tem esse perfil, é difícil você colocar essa série que não tem um perfil de distribuição normal dentro de um modelo econométrico. E é como se você tentar forçar a barra, estimar um modelo com todas as dificuldades e tentar conseguir resultados razoáveis. Não é ético. Não é científico. Não é razoável. Certo? Então, a gente deve procurar estabelecer alguns parâmetros iniciais, parâmetros de confirmação estatística, para que eu possa pegar essa base de dados e incluir no meu modelo. Então, o modelo vai ter que ser tabulado a partir das informações estatísticas. Ou seja, eu tenho variáveis x, y, z para colocar dentro do modelo. Primeiro, eu preciso saber qual é a dispersão dessas variáveis, qual é a estabilidade dessas variáveis. Essas variáveis não estáveis, elas vão apresentar problemas no modelo econométrico de vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero que aquela variável tenha um perfil, tenha um padrão para que eu possa utilizá-la no meu modelo econométrico para representar um modelo teórico para que eu possa fazer inferência da minha amostra para a população. Uma vez feito isso, eu posso usar o meu modelo teórico probabilístico para fazer inferência sobre a população. Simular, prever, né? Testar a teoria. Tá ok? Então, tudo isso é primeiro passo. Esse conjunto de informações que nós vimos em estatística descritiva é o primeiro passo para a gente evoluir para um modelo econométrico. Sem isso, se eu não tiver essa informação anterior ou a priori da base de dados, se eu não tiver uma clareza da trajetória, da distribuição, da forma como essa variável se comporta, se ela tem o perfil para entrar no modelo, eu não vou estimar o modelo econométrico. Estão entendendo? Por isso que essa revisão de estatística ela é importante para vocês aprenderem a tabularem uma base de dados, para aí sim aventurarmos a fazer aquela estimação lá do livro do Gujarati, aquela função consumo. Tudo bem? Bom, mais uma vez, eu deixei aqui registrado e vou novamente lembrar vocês. Esse material está aqui, pessoal. Está todo lá no blog, está todo lá naquela seção de modelos econométricos, então seria interessante vocês explorarem isso, né, antes de iniciarmos a nossa atividade. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer mais, né? Eu posso dar uma dica para vocês. Leitura do material, introdução à econometria, modelo estatística, elaboração do exercício aplicado na série de PIB acumulado 12 meses. Aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses, vamos fazer só o nominal, mas o real nós vamos fazer também. Eu vou explicar mais tarde. A regra número 1 do curso de econometria. Nunca deixe para fazer isso em cima da hora. A regra número 2. Nunca esqueça a primeira regra. Certo? Então, vamos praticar isso. Não deixe para estudar de última hora. Não deixe para fazer essa atividade de última hora. Não dá tempo. Dados é uma coisa séria. Dados informados pelos órgãos oficiais como IBGE, Banco Central, Tesouro Nacional, né? São dados oficiais que a gente precisa debruçar, entender. A gente não tem ainda, né, perfeição na coleta e na análise de dados ainda,
Os órgãos estão trabalhando para cada vez melhorar mais, mas é o que nós temos para poder fazer qualquer tipo de estudo, né? Então, vamos lembrar. Regra número 1. Nunca deixe para estudar de última hora. Por quê? Porque os dados, pessoal, a gente precisa entender. A gente precisa concentrar. A gente precisa mergulhar nos dados. Certo? Então, se você deixar para a última hora, você não vai fazer isso. Você vai fazer atropelando. Aí, qualquer pergunta que alguém fizer para vocês, e eu vou fazer, sobre a disposição daqueles dados, vocês vão ficar vendidos. Vocês vão ficar sem saber responder. Certo? Então, não deixe para fazer isso lá no último dia, para entregar um relatório, e depois a gente vai discutir aquele relatório, porque vai ficar alguma lacuna e não vai ficar legal. E vocês têm o tempo suficiente, né? Colocando aí 1 hora de trabalho por semana no curso de econometria, mais as suas aulas, olha, o mínimo, hein? Uma hora de trabalho por semana. O ideal é 1 hora de trabalho por dia. Mas se você colocar 1 hora de trabalho por semana em econometria, você não deixa para a última hora. Já é legal. Não se esqueça que não pode esquecer essa regra número 1. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Feito isso, agora vamos para algo que afugenta aí o pessoal fica meio assustado, né, no momento em que a gente trabalha isso em busca de dados. Eu diria, pessoal, primeiro, vocês, como eu já vi aqui alunos relatando, né, primeiro faça tudo isso no Excel, certo? Faça tudo isso no Excel, tenha uma análise estatística no Excel, média, desvio padrão, coeficiente de variação, isso dá aquela primeira impressão legal. Depois é que nós vamos para o R, né? O R, pessoal, eu vou aqui rodar, né? Assim para vocês também registrarem aí, né? O que realmente a gente vai fazer. Lembra-se, toda vez que vocês fizerem o script do R, não deixem de fazer o cabeçalho. Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Economia, Econometria, professor Sinésio, aluno, coloca o nome de vocês, aula estatística descritiva. Primeira coisa que eu vou fazer é setar o meu diretório, né? Então, como sempre, né, eu vou fazer uma aula sobre isso, obviamente, vocês vão ter isso com mais calma, mas primeira coisa para quem já está aventurando aí usar o R, né? Setar é fixar o diretório onde os dados estão gravados, né? Os dados estão gravados, especificamente vocês sabem disso, porque isso é uma coisa básica, né? Vocês já coloquem lá os dados tudo numa pasta e tentem falar para o R que aquilo tudo está naquela pasta. O erro, às vezes, de entrada nessa seara é porque, às vezes, a gente esquece desses detalhes, né? Onde é que está a base de dados? Está lá, mas eu mandei buscar aqui. O R não está entendendo o que está buscando lá. Aí não vem os dados. Aí os dados é maluquice. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é, tá vendo esse environment aqui, ó? Environment são os dados que estão registrados para essa estimação que eu acabei de fazer. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é limpar isso aqui, ó. Olha lá. Limpei tudo, tirei tudo dali, porque eu vou começar do zero, né? E aí eu não corro o risco de ficar poluindo minha base de dados, ficar poluindo com outras estimações e começar a ter resultados truncados aqui. Eu não quero que dê um bug aqui, como vocês chamam. Segunda coisa, eu vou definir aqui que eu não quero números científicos e vou definir aqui que quando eu quiser ver as bases de dados, eu quero ver a base de dados completa na minha tela, certo? Então, max print 100.000 linhas, né? Option, o número aqui de evitar número científico. Você pode até colocar mais, aqui, ó. Né? Pode até colocar mais, para não ficar, para ficar aquele monte de casas decimais, né? Primeira coisa, ler. Então, eu já vou colocar aqui para vocês o PIB acumulado 12, TXT, porque eu vejo que eu falei para vocês. Vocês podem usar o XLS, não tem problema nenhum. Mas eu já mando o TXT porque eu vou fazer isso agora. Eu vou colocar essa base aqui, ó. Né? Olha aqui, ó.
arquivos, certo? Vou colocar aqui, ó, novo, pasta. Ó, já está lá. Peraí, já tem lá uma atividade 2. Ó. Ah, atividade 2. O Matheus já até depositou essa atividade 2 ali, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui, ó, arquivos, e vou buscar essa base de dados, econometria 2021A, atividade 2, ó, o PIB acumulado de 12 meses. Então, eu vou deixar essa base de dados aqui, certo? Está carregando, né? E vou colocar essa base de dados também, que é outra forma que eu posso fazer, né, que vocês podem testar aqui, ó, nova conversa. Eu posso anexar essa base de dados aqui, ó. Eu não vou mandar lá pelo grupo, eu vou mandar por aqui, para que todos já comecem a usar mais intensamente esse Teams. Olha lá. PIB acumulado 12 meses. Certo? Então tá lá. Né? Então tá lá. Vocês podem baixar e já colocar aí no diretório de vocês e acompanhar comigo, porque aí os resultados vão ficar batendo com os meus resultados e vocês vão ter certeza de que vocês não estão trabalhando nem com base de dados errada e nem estimando ou fazendo alguma peça, algum dispositivo errado aí no próprio R. Então, batendo comigo vai estar legal. Né? Aquele material que eu coloquei lá em estatística descritiva, né? Ele está com base em outro período. A minha tentativa é fazer com que cada vez que passa o período eu atualizar e a gente já sair lá naquele texto já com os resultados. Não deu certo ainda esse semestre, mas vai ser melhorado nos próximos semestres. Bom, uma vez puxado o dado está aqui, ó. PIB acumulado 12 TXT. Então é só puxar ele, olha lá, ele veio. Então eu posso dar uma checada nele, olha lá. Olha ele lá. Né? Os dados que eu coletei. Esses dados foram coletados lá no Shine, né? Então agora você já tem os dados aí prontos. Então vamos usar esses dados aqui para a gente poder trabalhar e alinhar os resultados, até para que vocês possam ter certeza que as coisas estão ficando certas. Tá para classificação aqui, para saber se isso aqui em que está. Está em data frame, ou seja, está vindo bruto, dados brutos, dados que vieram lá em forma de matrizes, né? Eu vou dar um nome a esse PIB, ao invés de ficar chamando PIB acumulado 12, eu vou chamar só de PIB. Né? Chamei lá, né? Eu uso essa taxa aqui por uma questão de costume, e agora eu tenho ele denominado, ó, olha lá, como PIB, certo? Então agora eu vou chamar daqui para frente de PIB. Então eu coletei com um nome e denominei aqui dentro do próprio R um nome chamado PIB. E agora eu vou querer saber quantas informações estão disponíveis. São 228. Então, Lang, 228 informações. Perfeito, né? Eu posso saber quais são as primeiras informações e posso saber quais são as últimas informações. Por que isso é legal? Porque quando eu estiver calculando a taxa de crescimento, eu vou precisar desses valores para que eu possa pegar o primeiro valor e o último valor da minha série para calcular a taxa de crescimento matemática. Certo? Bom, também aqui já começa uma outra situação diferente da situação passada. Aqui eu vou colocar isso aqui em séries temporais. Né? Séries temporais, porque permite eu elaborar um gráfico bem característico. Né? PIB, então agora está em séries temporais, olha lá. Até a tabela ficou melhor. Se eu abrir aqui, ó, aqui, e rodar aqui de novo, ó, olha como é que vai ficar essa tabela. Essa tabela é mais elegante para apresentar no documento que vocês vão apresentar no relatório aí. Porque veja que ela está tabulada de forma bastante econômica. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril, 2003, 2004, 2005, 2006 até 2021. Certo? Então ele está de forma econômica. Aqui fica melhor do que aquela série que você coloca no relatório, que fica lá uma linha esticada lá, 5, 6 páginas, não tem muito sentido. Então,
essa daqui é a forma correta de apresentar uma tabela, né? Sobretudo uma tabela dessa, que é uma tabela grande, gigante, né? Bom, aí vem o primeiro desafio. Elaborar um gráfico. Eu vou elaborar um gráfico bruto, não vem com nada, ó. Tá vendo? Não vem nada definido, ó. Só veio a série, aqui, ó, plot do PIB, ó. Só vem isso aqui. Certo? Aí, no primeiro momento, beleza, mas isso aqui não é apresentável. Isso aqui é só para vocês olharem e saber que a série tá ali, tá bonitinha e tal. Mas tá dentro do computador, tá desenvolvido e tal. Mais bonita ela não tá, não. Né? E aqui eu já começo, olha. Aqui eu já vou mudar aqui, ó, para 2021. Tá vendo? Ó? PIB em milhões, então já vai sair assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Gráfico 1. Produto Interno Bruto, 2003-2021, acumulado 12 meses. Aqui já sai o eixo aqui com milhões e aqui já sai o eixo de anos. E aqui começando em 2003 até 2021. Já ficou melhor. Eu posso melhorar isso aqui, né, para uma coisa, já colocando uma linha colorida aqui, ó, coluna red. Então eu posso melhorar isso aqui, colocando já uma linha, né? Se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade. Vou até colocando aqui, já melhorando aqui, ó, né? Vou colocar uma linha, né? Ó, aqui eu já retirei, né? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui tem a caixa, tá vendo? Ó? A caixa. Nessa de baixo, eu já retirei essa caixa, ó. Ó, tá vendo? Ficou sem aquela caixa. Estou evoluindo só num gráfico, só para mostrar para vocês que vocês podem fazer de várias formas. Né? E aqui é só para... E aqui eu estou aumentando agora a espessura dessa linha. Olha lá. Ou estou modificando a espessura dessa linha. Aumentando ainda não, estou só modificando. Coloquei ela pontilhada. Ó. Né? Ó. Coloquei ela pontilhada. Quando eu quiser fazer uma linha bruta e uma linha pontilhada, eu já tenho aqui. Né? Aqui é que eu vou colocar uma espessura um pouquinho mais grossa. Né? Olha lá. Olha como que ficou. Já até mudei a cor para poder dar a ideia para vocês, que aqui eu já coloquei, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, essa daqui. Então essa daqui ficaria o gráfico final aí, com uma espessura mais grossa, né? Já com todas as informações. Só faltou colocar ali embaixo fonte. Eu vou depois colocar ali fonte para poder falar, ver isso aqui são dados do IBGE. Né? Bom, agora vem as estatísticas descritivas. Então, para a estatística descritiva, você deve instalar o pacote FBase. Acho que vocês já fizeram isso no R. Mas se vocês já fizeram isso, é uma vez só que você precisa instalar, não é todo dia, toda hora. Então, você instalou, depois é só requerer ele para dentro do R, né, para que vocês possam fazer o histograma. Lembra do histograma? Histograma bruto. Olha aí, bruto, primeiro, sem nada. Ó. O que é o histograma? É a representação de uma distribuição de frequência a partir de um rol de dados que foram coletados, e aí você faz essas barrinhas aí, de acordo com aquele princípio lá. Aqui não está nada denominado, está bruto, né? Eu vou agora colocar ele em azul, né? Olha lá que bonitinho, né? Eu vou colocar o número de classes aqui, eu defini, o histograma, né? Já definindo aqui né? A frequência e o nome da série, né? Depois eu já posso melhorar isso aqui também para, né? Ó, histograma do PIB acumulado 12 meses, né? Eu posso melhorar isso aqui, né? Colocando os rótulos, quantas observações eu tenho nesse intervalo, né? Quantas observações eu tenho nesse intervalo, e assim vai. Posso ir melhorando isso, né? E aí eu posso calcular uma linha que vai passando, que a gente chama de polígono de frequência, né? Ó, em cima, isso aqui também é algo que a gente já nem usa mais. Posso calcular um box plot, né? Box plot dá aquela ideia de valor mínimo, valor máximo, a média e a dispersão em torno da média. Então, a gente já consegue perceber aqui uma espécie de assimetria,
né? Então, a gente já tem uma visão aqui da simetria, que é algo interessante, né? Aqui eu tenho as medidas, né? As medidas, ó. Então, ele vai sair aqui, ó. Olha lá. Mínimo, média, mediana e moda. Como é que eu leio isso? Uma preocupação de vocês. Como é que como é que eu leio essa média? Bom, o valor máximo é de 8,674,463. O quê? Né? E a média está falando o quê? Que essa amostra que começa em 1, 502, 124, até 8,674, tem uma média de 4,612, 423. O quê? Né? Então, é bom vocês se preocuparem com isso. Aqui é só uma representação também que a gente já viu na aula passada, né? E aí o box plot dessa representação já está aqui. O desvio padrão, né? O desvio padrão é 2,046,196, e o coeficiente de variação, que é uma regrinha, que é aquela regrinha, ó. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Né? Então, já calculei o desvio, agora eu calculo o coeficiente e chamo o coeficiente para a tela, 44%. Certo? Está baixo, está dentro de um parâmetro aceitável, né? Dentro da econometria, não dentro da estatística. Dentro da estatística seria 30%. Dentro da econometria eu coloquei ali 40%. Mas daí mesmo assim a gente ainda vai trabalhar isso. Bom, para o cálculo da assimetria e a curtose, eu pediria para vocês instalarem esse pacote aqui chamado Moments. Né? Moments, chamam Moments para dentro do computador de vocês, calculem a simetria e a curtose, e aí nós temos a informação. A simetria 0,08, ou seja, a média é maior que a mediana e a moda, então a simetria é positiva, e a curtose está muito abaixo de 3. Né? Então está 1,68. Então a gente poderia trabalhar um pouquinho melhor isso. Bom, 2021, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Sim, aqui, pessoal, é eu tentando colocar uma linha média. Já que eu calculei a média, né, eu coloco uma linha média no meu gráfico. Olha lá. O valor observado e a linha média aqui, ó. Certo? A média daquela linha. Daquela base, desculpa, daquela série, né? Aqui, eu posso fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ah, não, então aqui eu tenho que abrir mais. É que eu estou tentando colocar aqui 2 colunas e uma linha. Vamos ver se ele vai fazer de novo. Olha lá. Pronto, coloquei, né? Olha lá, né? Aqui eu estou colocando exatamente, né, uma dispersão. Deixa eu colocar isso aqui com 30 também. Né, que eu coloquei 30, aqui eu vou colocar 30 também, para ficar melhor. Né? Então, vamos ver se consegue sair. Tá, histograma, normal. E aqui, olha lá, certo? Olha lá. Então, parece uma distribuição normal? Né? Então, aqui eu tenho como eu gero aqui uma expectativa em relação à distribuição. O box plot já mostra que ela é assimétrica. O teste de Jarque-Bera, agora vocês vão interpretar isso para a próxima aula, né? A estatística, a probabilidade, né? A estatística é verificar qual a probabilidade de aceitar a hipótese nula do teste de normalidade. Deixa eu limpar aqui. E vou fazer agora o teste de, olha lá, o que é plot? Certo? O que é plot? E a linha do que é plot, ó. Olha lá, a normalidade onde está passando, ó. Né? E por fim, o teste de Shapiro-Wilk. Qual a probabilidade de aceitar a hipótese nula? O número é 0,93. Qual a probabilidade de aceitar a hipótese nula? Bom, aqui a gente já percebe que eu não tenho, ó, lembra que tem um formato lá na aula que ele faria exatamente isso? Que é justamente o formato desse histograma aqui, ó. Né? Desse histograma. Ó como é que ele está bimodal, ó. Certo? Como que bate as coisas, ó.
Ele é bimodal, ó. Então, por isso que esse gráfico aqui está saindo, olha lá, com essa ponta virada para cima e com essa ponta virada para baixo. E longe da distribuição normal. Bom, pessoal, era isso a aula de hoje, né? Para quem ainda tem alguma dificuldade em R, na próxima aula eu vou fazer uma espécie de... Se bem que a aula lá de R já está bem didática, né? Acho que nem precisa mais da gente ficar perdendo muito tempo com aquela aula. Mas, de qualquer forma, eu vou colocando aqui alguns detalhes a respeito do RStudio, né? Acho interessante a gente ter, né, uma noção do R só para começarmos o nosso trabalho aí. Então, tá tudo aqui, pessoal. Então, por enquanto, vocês podem se divertir aí, que essa aula vai ficar gravada, né? Eu vou, inclusive, editar essa aula para compactar para menos de 1 hora, tentando nomear os pontos para que vocês possam ter ainda mais facilidade para executar isso. Tudo bem, pessoal? Então, alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer alguma observação a respeito, né? A gente tem aí uma introdução aí à estatística descritiva, era isso que eu queria realmente trabalhar com vocês hoje, né? Revisando, né, essa aula aqui, ó, revisando essa aula que vocês acabaram de ter, que é essa aula de estatística descritiva, lembrando aí as observações e os ensinamentos do George Box, né? Belíssimo professor aí que a gente tem que reverenciar, né? Pessoa que ajuda a gente a pensar melhor, né? Então, fica aí a nossa dica de hoje. Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma questão, apresentar alguma dúvida? Então, vamos lá, pessoal. Próxima aula, né? Nós vamos caminhar para um outro assunto, que é trabalhar PIB real e PIB nominal. Eu quero que vocês exercitem isso para a próxima aula, e na próxima aula nós vamos calcular, né, o deflator. Esse assunto já está numa nota de aula, aí no blog da sala de ações, e além disso ainda tem um vídeo também, que a posteriori eu coloco aqui para vocês verificarem. Mas podem abrir lá o playlist de econometria, tem lá uma aula só chamada deflator, que eu sugiro que vocês assistam já para ter essa próxima aula, mas com certeza a cobrança dela vai ser na próxima terça, né? Então veja que a gente já tem aí um exercício bacana para vocês fazerem. Tentem fazer esse exercício de hoje na estatística descritiva, tentem já começar a se preocupar com a interpretação e tentem desenhar um script, já para que na próxima aula a gente já possa resgatar um script de vocês para conversar em sala de aula. Combinado isso?